A paz do Senhor Jesus, meus queridos, bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Olha, com muita urgência, eu quero gravar esse vídeo. Nós estamos aqui no Monte da Oração, olha. Hoje é domingo, nós estamos no Monte da Oração e eu quero gravar esse vídeo com muita urgência. Especificamente, alguns grupos de irmãos. Primeiro, homens e mulheres cristãos que estão com depressão, tomando remédio violento. Outro tipo de cristão, que estão ficando loucos, estão tendo loucura na mente. Outros cristãos que estão sofrendo com um ataque violento no cérebro e estão ficando com o pensamento desconexo. Eu quero trazer uma revelação de Deus, que Deus me deu nessa madrugada. Eu estava, depois da minha oração com o Pai, o anjo do Senhor Jesus me pegou, meus irmãos, e me levou ao inferno. E quando eu cheguei lá, eu vi esse demônio. É um demônio diferente. Como assim, bispo? Quando eu olhei para esse demônio, irmãos, eu via ele todo cheio de armaduras. Eu via armaduras de ferro na sua cabeça, no seu corpo. Eu via nas suas mãos tipo um bastão com a ponta de um martelo. Enquanto eu estava ali vendo aquela cena, o próprio Senhor me permitiu me ver, porque quando eu cheguei naquele lugar, esse demônio estava chegando para dar satisfação a Satanás, e eu pude ver Satanás numa fúria muito grande. E quando eu cheguei, foi o exato momento em que esse demônio estava chegando para dar satisfação a Satanás. E esse demônio estava dando satisfação sobre uma pessoa aqui na terra, sobre alguém que Deus não me mostrou quem era, que ele tinha perdido a batalha na vida desta pessoa. E aí Deus começou a falar comigo sobre esse demônio. E esse demônio estava conversando com Satanás, dizendo que tinha perdido a batalha na vida desta pessoa, porque essa pessoa tinha presença de Deus de maneira extraordinária. E quando eu olhei para esse demônio, eu vi ele cheio de armaduras, inclusive uma armadura na cabeça. Deus falou comigo, meus irmãos, que esse é o demônio que está trazendo a loucura para a mente de muitos cristãos. Cristão, você que vive no hospital com depressão, esse é o demônio que segue você. Talvez muita gente pode dizer assim: não, pastor, você só está depressivo. Não, minha irmãzinha do ciclo de oração, você está depressiva. Você está com isso, está com aquilo. Isso é um demônio. Isso é um demônio da loucura na mente. É um demônio que está fazendo as pessoas tomarem remédios violentos. E esse é um demônio que Deus me disse que ele está vindo com muita força nos últimos dias. Ele recebeu muita força de Satanás para poder vir contra a igreja, contra os pastores, ministros, obreiros da obra do Senhor. E é interessante que, enquanto esse demônio falava com Satanás, eu pude ver como ele agia. Num relâmpago, numa visão, mesmo lá no inferno. Eu ouvindo e vendo aquela reunião, Deus falava comigo que quando esse demônio vem na terra, ele tira a força do cristão da seguinte forma: ele coloca na cabeça do cristão um capacete de aço. E uma vez, quando a mente dessa pessoa está cauterizada, a mente desta pessoa, desse cristão, desse pastor, dessa missionária, por isso que muitos estão sofrendo, irmãos, estão se matando, e há muitos dizendo até que estão indo para o céu. Cuidado, irmãos. Esse é o demônio principado e potestade. E aí esse demônio ele coloca uma armadura primeiro na cabeça do cristão. Vai enfraquecendo o cristão dos cultos, da oração. Quando ele coloca o capacete, é a área que ele ataca primeiro. Esse demônio, ele é conhecido também no inferno como demônio ferreiro, irmãos. Ele utiliza essa armadura contra os cristãos. Ele coloca a primeira armadura na cabeça do cristão, seja do pastor, da missionária, dos obreiros, dos presbíteros. E uma vez a mente protegida, entre aspas, né,
da presença de Deus, essa pessoa começa a ter enfraquecimento espiritual, essa pessoa começa a cochilar em dois pensamentos, essa pessoa começa a dormir espiritualmente, para de orar, para de jejuar, não se preocupa mais com a santificação no corpo, pensa que isso é coisa de Satanás, e aí a mente dessa pessoa fica cauterizada. Quando a mente dessa pessoa fica cauterizada, aí ele vem e coloca as armaduras de ferro no corpo. E aí, quando o poder de Deus já não tem mais liberdade no corpo dessa pessoa, porque uma vez a mente dessa pessoa cauterizada, a própria mente dessa pessoa começa a ter atitude de distanciamento de Deus. E uma vez distanciando de Deus, Deus não se sente obrigado a trazer o poder dele na nossa vida. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Quando Satanás toca na mente, colocando esse capacete, esse demônio, na mente dos cristãos, dos pastores, da missionária, eles vão se distanciando de Deus. Eles vão dando legalidade à carne, ao pecado, ao dinheiro, à promiscuidade, a uma vida fria espiritual. E aí todo o corpo fica dominado. Quando eu vi as armaduras entrando no corpo, eu comecei a ver doenças chegando no corpo. Então, meus irmãos, você que está com depressão, você que está tomando remédio, síndrome do pânico, pastor, presbítero, volta ao primeiro amor. Missionária, você está sendo atingido por esse demônio, conhecido no inferno como demônio ferreiro. Por isso que Paulo fala em Efésios, tomai sobre vós o capacete da salvação. Olha só que coisa. Quando Paulo fala sobre o livro de Efésios, sobre a armadura, agora, há mais de 40 anos que eu leio essa passagem, mais de 35, né? 40 anos. Com 5, 6 anos comecei a ler. Com 5, 6 anos comecei a ler. Então, há 35 anos que eu leio essa passagem, eu entendi, mas não nessa dimensão que eu entendo agora. Então Paulo descobriu esse demônio já 2000 anos atrás, o demônio que perturbava a mente das pessoas. Então Deus deu essa revelação a Paulo sobre a armadura de Deus. E assim como a armadura de Deus, para que a gente seja livre das obras de Satanás, esse demônio que é um principado, potestade, ele atua colocando armadura na vida das pessoas. E é por isso que você encontra muito crente dentro da igreja dormindo, cochilando em dois pensamentos. Crente que quando você prega uma coisa da palavra da verdade, ele é o primeiro a sair da igreja e dizer não, que isso aí não é de Deus. Por isso que você vê muitos pastores, até nas rádios, nas televisões, dizendo não, esse negócio de santa doutrina, Deus não precisa disso não, Deus só quer saber do corpo. Esses homens estão correndo um risco profundo, porque o primeiro laço do inimigo o capacete de aço que eu vi esse demônio colocando na mente primeiro das pessoas. E uma vez o capacete na mente, o corpo começava a ser inflamado, começava a sentir. Temos um ditado aqui na terra, quando a mente não pensa, o corpo padece. Isso tem muito sentido no mundo espiritual. Por isso que Paulo fala também, irmãos, é muito forte, para nós renovarmos os nossos pensamentos, pela renovação do vosso entendimento, para nós renovarmos a nossa mente. Olha que coisa forte, irmãos. Isso é muito sério, irmãos. E eu pude ver esse principado de potestade. Depois que ele acabou aquela reunião, Satanás diz para ele assim, vai, chama mais demônios e desce novamente contra essa pessoa na terra. E faça com que a mente dessa pessoa seja perturbada e essa pessoa perca a batalha. Eu não sei quem é essa pessoa, mas eu acredito que seja muitos homens de Deus que estão sendo atacados na mente por esse demônio. E quando, meus irmãos, Satanás esse demônio saiu da presença de Satanás, o anjo do Senhor me levou para fora daqueles portais escuros. Eu atravessei aquelas portas escuras e quando ele atravessou aquelas portas escuras, eu entrei no lugar ainda no inferno, que tinha um livro. E quando eu vi esse livro, o anjo do Senhor abriu aquele livro preto. E eu perguntei ao anjo por que ele estava abrindo aquele livro preto. Ele estava querendo me mostrar o nome desse demônio. E o nome desse demônio no inferno é conhecido como Centauro, irmãos. Eu vi no livro escrito Centauros. E quando eu voltei da visão de Deus, do arrebatamento, eu falei assim, meu Deus, não é à toa que os obreiros da tua casa estão ficando com problema na mente, os pastores estão ficando com problema no cérebro.
mulheres de Deus, homens pregadores tomando remédio depressivo violento. Irmão, essas pessoas foram dominadas na mente. O que vocês têm que fazer para que esse demônio da loucura, esse demônio da desconexão do cérebro vá embora? Jejum, oração, obediência à palavra. Volta ao primeiro amor. Pastor, se você não voltar à santa doutrina, esse demônio da loucura vai terminar com os seus dias. Minha irmãzinha, você que vive tomando remédio missionária, seja lá que for que você faz em nome de Deus, se você não voltar ao primeiro amor da santa doutrina, você vai ser vencido por esse demônio da loucura, desse demônio da depressão. Oh, minha irmãzinha, ouve a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus oculta as coisas sábias e entendidas e revela aos pequeninos. Você não me conhece, eu sou menor da casa de José. Mas foi o menor da casa de José que Deus achou interessante se revelar de maneira extraordinária. Talvez você disse, quem é esse homem? Eu não sou ninguém, nem quero ser. Mas o Senhor me mostrou aquilo que está acontecendo com você, pastor. Missionária, presbítero, evangelista da obra do Senhor. Esse demônio da loucura, é esse demônio, é um principado e potestade. E ele neutralizou sua mente, por isso que você está com esses sintomas. Ele não atingiu o corpo primeiro, ele atingiu a mente. Na sua mente há um capacete de aço colocado por esse demônio conhecido como centauro. Eu vi esse demônio gigante, quando ele chegava na frente de Lúcifer, enquanto ele batia os pés, eu vi o som da batida. Ele era diferente dos outros demônios, eram principados, irmãos. Por isso que os pastores estão se matando, missionários estão se matando, mulheres que se dizem ser pastores estão se matando, obreiros estão se matando. Isso aí não é por causa do peso do povo não, irmãos. Isso é porque deram legalidade a Satanás. O demônio entrou na mente, neutralizou aquele pensamento da verdade, da santa doutrina, que um dia você conheceu, mas agora você deu ouvido à carne. A revelação está aí. Chame a mim o que você quiser. Mas agora você sabe que é um demônio que está fazendo você tomar esse monte de remédio. Pastor, tenha muito cuidado. Meus irmãos, se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos ver muitos pastores missionários ainda se matando. Filho de pastora, filhos, filhas. Vai ser um caos, meus irmãos. Porque o homem não quer a verdade. E por eles não querem a verdade, a mente deles fica cauterizada. E a mente deles está cauterizada porque há um capacete de ferro colocado por esse demônio conhecido como centauro, lá no inferno, que veio especificamente para o século 21, atacar a mente dos pastores, das missionárias, dos obreiros. Irmãos, espalhe esse vídeo. Eu sei que Satanás vai ficar furioso por saber que eu estive lá enquanto ele conversava com esse demônio. Mas meu negócio é com Deus, não é com Satanás. Você está avisado, missionária, pastor, presbítero, obreiro, membro, apóstolos. Vocês estão avisados. Deus abençoe a todos vocês. Oremos uns pelos outros, para que Deus nos traga o primeiro amor da santa palavra de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Eu se despeço daqui da oração, do monte da oração, orando, jejuando, porque se não fosse, nós não vamos vencer os laços do inferno. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.